Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo. É sempre um prazer, uma grande alegria ter você aí do outro lado nos acompanhando todos os dias. Que Deus esteja abençoando a sua vida, muito obrigado por sempre estar aí, não é? Você que acessa esse canal diariamente, a gente tem estudado a Bíblia aqui todos os dias, de forma muito detalhe, com muito cuidado, né? Sempre observando o que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. A Bíblia que é rica para nós, né? De estudos, de orientação, de instrução. Nós precisamos olhar a Bíblia e fazer o que estamos fazendo muitas vezes, demorando em alguns textos, mas fazendo isso de forma proporcional, sugando, tirando para nós lições e meditando nisso. Nós todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui e eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por você que nos acompanha, né, todos os dias. Você que é uma das pessoas que sempre está aqui, muitos comentam diariamente aqui, eu fico muito feliz. Todos os dias eu paro, leio os comentários, oramos pelas pessoas que interagem conosco. Muitos eu sei que não comentam, mas os que comentam, nós oramos por você, colocamos a sua vida, a sua família diante do Senhor. Eu fico feliz. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Muito bem, nós vamos seguindo aqui no capítulo 16, o nosso estudo de hoje. Vamos pensar em 2 versículos, versículos 23 e 24. Dentro do que nós estamos estudando, diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas, como se não bastasse ser açoitado de forma injusta num processo ilegal, agora eles foram jogados na prisão interior de uma masmorra romana. Depois de foram entregues ao carcereiro com a recomendação de que os guardasse com toda a segurança. Eu leio isso aqui, eu fico pensando, não é? Estavam falando de Paulo e Silas, 2 homens que não tinham feito nada de errado, 2 homens que não haviam cometido nenhum crime, mas estavam agora sendo levados ao cárcere como criminosos de alta periculosidade, sem terem feito nada errado, sem deverem nada. Foram levados ao cárcere interior. A gente fala de alta periculosidade pelo lugar em que eles ficaram. Esse cárcere interior, onde os pés foram presos num tronco. Na parte externa de uma cadeia romana, os presos tinham liberdade de caminhar entre os amigos, os parentes. A parte interna do cárcere era uma parte escura, preparada para manter os presos num rígido sistema de confinamento. Ali o carcereiro coloca as pernas dos apóstolos no tronco, onde a fuga seria impossível de acontecer. Ser confinado no tronco era um sinal de tortura, por isso falamos que o carcereiro era um torturador. Era um sinal de tortura, as pernas separadas, as pernas dentro daqueles buracos, presas. Uma prisão romana, ela tinha 3 partes distintas. Se nós formos olhar isso aqui, existia a comuniora, que era uma prisão onde tinha luz e ar fresco. Existe a interiora, que era uma prisão subterrânea, um lugar úmido, frio, não havia luz nem ar fresco. E nessa prisão, fechada por portões e trancas de ferro, possuía 5 buracos, onde 2 eram presos os pés, 2 os braços e 1 o pescoço, e a pessoa ficava totalmente imobilizada. Cada movimento ali naquela tortura, naquela prisão, era uma tortura, porque tudo estava preso. Mas ainda existia um outro lugar, pior do que esse, na prisão romana, que era a Tullianum, que era a cela subterrânea, que era um lugar de execução, onde ficavam os prisioneiros condenados à morte. Paulo e Silas estavam nesse lugar, com seus pés presos no tronco, submetidos a uma tortura alucinante, depois de terem apanhado, depois de terem deixado as suas costas em carne viva.
Eles estavam ali, não podiam mover-se, num lugar frio, numa escuridão da noite, os corpos ensanguentados, latejando de dor, pés presos no tronco. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que aqui, ao invés de ouvirmos gemidos, gritos de revolta, ao invés de ouvirmos murmurações, o que nós vemos aqui é que eles oravam e cantavam. Essas circunstâncias não eram favoráveis à oração nem ao cântico, mas eles oravam e cantavam. Não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas eles estavam ali apesar das circunstâncias adversas. Eles cantavam não porque o sol tinha raiado, mas apesar de ser meia-noite. Eles louvavam não porque o problema era pequeno, mas apesar do problema ser grande. Eles exaltaram a Deus não porque eles estavam no controle, mas porque Deus estava no controle. E Deus, de repente, não envia um anjo, mas um terremoto para libertar os prisioneiros. Ele usa tanto meios naturais quanto meios sobrenaturais. Paulo e Silas deixam a prisão de uma forma miraculosa, numa condição de honrados cidadãos, respeitados pelas autoridades locais, como diz o verso 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Deus interviu no meio daquela situação. Aquela prisão que até aquele momento havia ouvido apenas gritos, murmúrios, lamentos, naquela noite ouviu louvores e oração. Não porque não doía, certamente doía muito, não porque estava confortável, estava extremamente confortável, mas porque eles confiavam e descansavam no Senhor. Onde existe um homem de Deus que confia no Senhor, as circunstâncias inimagináveis acontecem. Que a lição aprendida pelo que Paulo e Silas viveu possa falar ao nosso coração. Cantar não porque o sol já tinha raiado, cantar não porque o problema era pequeno, exaltar não porque eles estavam no controle, mas cantavam apesar de ser meia-noite, cantavam apesar do grande problema, cantavam apesar de não terem nenhuma segurança em tudo que acontecia ali, humanamente falando. Mas cantavam porque sabiam que Deus estava no controle e Deus interviu naquela situação. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas a palavra de hoje é: ore e cante, adore ao Senhor. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja passando dificuldade, mesmo que tudo pareça fora do controle. Cante, ore e exalte ao Senhor. Descansa nele. Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.